Olá, amados. Eu sou o pastor profeta Eric, líder do Ministério Filhos do Amado. Estou vindo aqui para compartilhar algumas visões e revelações que eu tive nesses últimos tempos. Antes eu queria compartilhar uma palavra que fala em Amós. Com certeza, Adonai, o Senhor, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar aos seus servos os seus escolhidos, os profetas. Em João, no capítulo 16, versículo 13, diz: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que estará por vir. Então, o sentimento que eu tive foi que esse tempo é um tempo que Deus ele vai começar a revelar muito mais sobre os segredos do final dos tempos, da volta de Cristo. Então ele vai estar usando muitos filhos seus para revelar sobre esse final, sobre a volta de Cristo. Eu tenho estudado muito a palavra, principalmente a respeito dos ciclos. A palavra nos mostra sobre vários ciclos que passamos. No começo, em Gênesis, a respeito do ciclo de Enoque, de Noé, de tudo que passaram, a respeito de Ló, então, a respeito de algumas revelações daquela época. Depois, passamos pelo ciclo de Daniel. Através de Daniel foi revelado também a respeito do final dos tempos. Depois, recebemos a revelação através de João, discípulo de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. E ele assim, revelando o final dos tempos através do livro de Apocalipse. Sendo que nesse momento, eu creio que no mundo inteiro, pessoas têm recebido muito mais revelações a respeito da volta de Cristo, do final dos tempos, a respeito do Apocalipse. Então, nesse momento, nesses dias, eu não tenho conseguido dormir. Eu tenho tido muitas revelações e visões sobre coisas terríveis que estão para acontecer. E eu queria compartilhar com você isso, o máximo de pessoas que puder chegar a esse vídeo, para que estejam orando. Eu creio que muitos filhos de Deus estão recebendo revelações a respeito desse final dos tempos. Sabemos que também em nossa nação passamos momentos críticos, mas é necessário estarmos orando, clamando, assim como diz a nossa palavra, como diz a palavra de Deus, como diz as Escrituras. Então eu quero compartilhar com você uma visão que eu tive. Eu vi a terra sobre um caos, muitas catástrofes, mas essas catástrofes eram provocadas por duas criaturas. Eu olhava para o mar, e no mar havia uma criatura, tipo um dragão, muito forte, muito poderoso, mostrava-se assim. E ali havia um entendimento que esse monstro, essa criatura, ela causava, ela provocava essas catástrofes que vinham do mar. E eu olhava, eu achava que só vinha essas catástrofes, esse caos, esses problemas vindo do mar. Quando eu olhava também para a terra, para a civilização normal. E naquele momento, quando eu olhava para a terra, olhava para, eu via um outro monstro, um monstro diferente, eu nunca tinha visto. Ele se aproximava um pouco de um rinoceronte, mas era muito mais terrível a sua imagem. Eu achava interessante que ele caminhava, quando ele caminhava, ele devorava tudo que via pela frente. Eram prédios, eram pessoas, e de repente ele caía desmaiado. Quando ele caía desmaiado, aquela queda dele fazia o chão se estremecer e se destruir em volta dele. Passava-se um tempo, ele acordava daquele desmaio, ele levantava daquele desmaio.
e continuava caminhando e devorando. E eu creio que isso não é uma visão do espiritual, do que está acontecendo, do que está para acontecer. Por isso eu peço para vocês que estejam orando sobre essas imagens. Eu via também influências malignas, sabe, de anjos caídos, em todas as áreas de nossas vidas, induzindo pessoas a pecar de uma forma terrível. É como se estivéssemos chegando num tempo que, assim, a iniquidade vai aumentar, vai ser muito pior do que aquilo que nós estamos vendo. Mas eu creio que tudo isso, como diz as Escrituras, é um direcionamento para o fim, é o direcionamento para a volta de Cristo. Então, esse é o tempo para que estejamos muito mais voltados para Cristo, buscando, nos policiando, lendo as Escrituras, buscando a revelação daquilo que Ele tem para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa sociedade. Eu quero falar também a respeito do que nós estamos vivendo a respeito de governo. Eu quero falar que existe uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual não é sobre o governo A, B e C. Tudo que é direcionado ao cristão, a Deus, que esteja no poder, ele vai ser atacado. Então nós vemos esse governo que está tentando fazer o melhor, está tentando buscar uma direção de Deus até, sendo muito atacado. Entenda, não é o homem. Infelizmente, muitos líderes não estão discernindo isso. Não é um homem, é uma batalha espiritual. Se entrasse um outro cristão ali com outro nome, de outro partido, a perseguição ia ser a mesma. O problema é espiritual. Então precisamos orar. E o Senhor me mostrava também que tudo isso que está acontecendo, e tudo isso que eu vi acontecer dessas criaturas, nós não temos o poder de destruir aquilo que eles vão fazer. Somente a oração, somente a intercessão. E precisamos estar orando e intercedendo de comum acordo. Então, a palavra de Deus fala em Mateus, se concordarmos com qualquer coisa, Ele fará. Então, esse momento é de intercessão, mas precisamos estar em concordância para que possamos estarmos livres de tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer. Eu peço que você ore. Eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres, sabe, profetas, voz nessa terra, para estar compartilhando visões, revelações. Esse é o tempo de estarmos discernindo tudo aquilo que tem sido revelado. Não é o tempo de dormir, é tempo de acordar e de lutar. Então lute com a arma que você tem. Nós temos uma arma muito poderosa, que é a oração. Então interceda pela sua família, interceda pela sua nação, interceda, que eu creio que através da oração, o Eterno, nosso Deus Eterno Adonai, Ele vai nos surpreender e o milagre vai acontecer. Shalom a todos.